pessoal, vamos para mais um tema do seu edital, tá? Seguindo aqui a preparação. A gente vai trabalhar hoje o tema do edital adjetivos, tá? E de que forma que a banca, ela gosta de cobrar adjetivos. Não vou entrar aqui no mérito de ordem dos adjetivos, mas o que você tem que ter em mente? Que graus dos adjetivos, grau comparativo e superlativo, você precisa saber para sua prova, tá bom? Então vamos lá. Então a gente começa aqui o bate-papo de hoje já entendendo primeiramente o que é um adjetivo. De que forma que isso vai acontecer? Assim como no português, a gente tem que pensar o seguinte: o adjetivo é uma classe morfológica que vai dar uma qualidade, uma característica a um substantivo, tá? Então eu trouxe aqui uma ilustraçãozinha para vocês, ó. É uma palavra que descreve ou dá mais informação sobre um nome ou um pronome. Ou seja, um adjetivo ele vem para qualificar um substantivo. E quando eu digo qualificar, não necessariamente eu estou falando de atribuir uma qualidade positiva, tá? Pode ser uma característica positiva ou negativa ou quaisquer que sejam. A questão é a seguinte: você tem que entender que um adjetivo ele vem para atribuir uma qualidade. Leia sempre qualidade quando vocês observarem isso na gramática como uma característica, tá bom? Então, se eu digo it's a beautiful flower, é uma bela flor, it's a big house, é uma casa grande. Um pequeno detalhe sobre o word order, sobre a colocação desse adjetivo em inglês. No inglês, a gente necessariamente vai colocar o adjetivo precedendo o substantivo. Por isso que é muito comum quando vocês começam a fazer as traduções na mente de vocês, você fala, nossa, é uma bela casa. Aí no português nós falamos, é uma casa bela. Então, não há problema nenhum em você traduzir como bela casa ou casa bela, porque o português aceita. Mas no inglês, você não poderia colocar flower beautiful, flor bonita, house big, não. No inglês, você precisa necessariamente, a gente teria outras regras de aplicação aí, sobre a ordem dos adjetivos, né, sobre matéria, sobre conteúdo, mas isso não é cobrado nas provas de vocês, tá? Em regra, nas bancas que nós estamos trabalhando, em regra isso não é cobrado. Mas o que você tem que pensar? Que a regra básica, primária, é que o adjetivo ele vem precedendo esse meu substantivo, ok? Bom, então vamos seguir ao que interessa aqui para a nossa prova. O que as bancas amam explorar, e isso aí elas não poupam esforços, é sobre o grau dos adjetivos. O que vai acontecer? O grau dos adjetivos ele vai ser dividido em dois, como nesse quadrinho que eu estou explicitando para vocês. Ele vai ser dividido em um grau comparativo e um grau superlativo, tá? Quando eu tenho o grau comparativo, eu estarei comparando, como eu sempre digo nas minhas aulas presenciais, o A com o B. Ou seja, Joãozinho com Maria, Rio com São Paulo, Brasil com Estados Unidos, o A com o B. E eu posso subdividir essa comparação de três formas. Eu posso ter um grau comparativo de igualdade, eu posso ter um grau comparativo de inferioridade e eu posso ter um grau comparativo de superioridade. Então eu posso dizer, Rio de Janeiro é tão bonito quanto São Paulo? Rio de Janeiro é menos bonito do que São Paulo? Rio de Janeiro é mais bonito do que São Paulo? Então eu perceba que eu igualo, eu coloco inferior ou eu coloco superior. E a gente vai observar como que essas regras são feitas na língua inglesa. Quando a gente tem o superlativo, a gente vai ter que pensar no inglês que eu tenho o A comparado com o grupo que ele está inserido. Tá? Não vamos levar aqui muito em consideração aquela diferença da língua portuguesa sobre grau superlativo relativo e grau superlativo absoluto, né? No inglês, a gente não aplica muito essas regras, apesar delas existirem. Como é que a gente falaria, por exemplo, Joãozinho is the best, Joãozinho é o melhor. Isso no português seria um grau superlativo, né, absoluto. E a gente pensa o seguinte, né? No inglês, a gente vai ter que pensar nos fins de prova sobre as regrinhas que a gente vai aplicar tanto para inferioridade quanto para superioridade. Então, não se prenda a essa parte tão semântica e tão técnica. O que você tem que levar para a prova? Os esquemas. Você tem que aprender a diferenciar o que é um grau comparativo, o que é um grau superlativo e qual grau que eu estou. Então, a gente aqui está focado na sua prova, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar a brincadeira. A gente vai começar falando aqui, galera, do grau comparativo de inferioridade, tá? Deixa eu só confirmar aqui na sequência. Ó, passaram dois. Conheça a ordem do que eu fiz. A gente vai começar trabalhando os comparativos. Vamos começar pela igualdade. Ou equality. Tem que gravar o nome
muito parecido com o português, mas tem que gravar o nome, pois ele aparece em prova a nomenclaturazinha em inglês, tá? Então, quando eu digo grau comparativo de igualdade, vocês têm que gravar esse bizu aqui, ó. Vocês têm que gravar a estrutura. Toda vez que eu tenho igualdade, eu estou em as, also as. Quando eu digo he is as smart as me, eu estou dizendo, olha aqui a qualidade. Sempre terei um adjetivo atribuindo qualidade, tá? Aqui está o meu adjetivo. Então, quando eu digo ele é tão esperto quanto eu, estamos no mesmo patamar. Então, o que identifica? Questão de prova. Olhando essa sentença, classifique o grau. Simples, amores. Se vocês olharem que tem as, eu estou no comparativo de igualdade. Professora, o adjetivo vai variar? Eu vou mexer no adjetivo? Não. No grau comparativo de igualdade, a gente não mexe em nada na estrutura do adjetivo. Até porque, não esqueça, adjetivo, em inglês, é uma palavra invariável. Tá? Eu posso até formá-la por processo de sufixação, prefixação, mas eu não vou variar em número. Muito importante isso. Se eu quero falar que os estudantes são inteligentes, eu não vou pluralizar esse intelligent. Eu não vou falar intelligence. Não, adjetivo em inglês não vai para o plural, tá bom, galera? Então vamos seguir aqui no nosso bate-papo. Então anote isso. Adjetivo. Em inglês, claro, né? Não varia em número. Não esqueça de anotar isso no seu caderninho. Vai montando aí o seu esqueminha de aula. Muito importante você fazer essas anotações, tá? Adjetivo em inglês não varia em número. Você vai sempre usar da minha forma. Ah, mas Lívia, aí não vai pro plural? Claro que vai. Quando você vai traduzir normalmente. Mas é uma questão estrutural, tá bom? Então vamos lá. Segue o baile. Ó, he is as smart as me. Ele é tão esperto, tão inteligente quanto eu. Estou numa comparação. Joanna is as fast as the other runner. Joana é tão rápida, tão ligeira quanto o outro corredor. Runner é corredor. Questão básica, meus amores de prova. Ou a prova vai te perguntar qual é o grau, ou a prova vai pedir para você completar com o esquema adequado. Se ela pede para você completar com um grau comparativo de igualdade, a regra inicial é que tu vai usar o quê? As. Sem mexer em nada. Não esqueçam isso, hein? Eu não posso mexer na estrutura do adjetivo. Ele vai ficar igualzinho como ele vê o mundo, tá bom? Então, a primeira estrutura que a gente tem para grau comparativo de igualdade é as. Tranquilo? Não esqueçamos também da estrutura so as. Qual é a questão do so as? Eu tenho uma preferência. Perceba que eu estou falando preferência. Eu não estou falando em obrigatoriedade. Eu tenho uma preferência em utilizá-lo em situações negativas. Lívia, eu poderia aqui colocar o as, reach as, numa negativa? Poderia, problema nenhum. Não entendi. Vamos lá. Vamos explicar de novo. O so as, ele vai ter uma preferência para que ele seja utilizado num momento negativo. Então, se eu digo, we're not so rich as them, eu estou dizendo que nós não somos tão ricos quanto ele. Perfeito. Preferencialmente na prova, se ele te der uma negativa e você perceber que eu estou num comparativo de igualdade, você vai ter que olhar também a questão que ela está pedindo. Eu vou ter so as. Preferencialmente. Mas nada impediria da banca te dar o gabarito como as. É isso que eu quero que vocês entendam. O so as é uma preferência para a ideia comparativa negativa e não uma obrigatoriedade. Lívia, como é que eu vou me portar na hora da prova? Meu amor, você vai ter que olhar a questão e vai ter que ver como ela está colocando as opções de gabarito para você. Uma coisa é certa, tá? Eu não me recordo de alguma banca que tenha colocado os dois como resposta, porque isso poderia ensejar uma anulação de questão. Mas, caso a banca coloque as e so as, mesmo que essa questão venha a ser anulada depois, tá? Você vai marcar so as. Por quê? Eu tenho uma preferência natural em usar so as. Tá, então vamos melhorar esse raciocínio. So as é usado preferencialmente na negativa. O que não impede que o as também seja utilizado na negativa. Beleza? Numa questão de prova. Se a banca colocar só o so as, você já sabe que é possível, é tranquilo, é a preferência. E se ela colocar os dois? Marca o so as. Pode ser que essa questão venha a ser anulada? Pode.
Pode ser que ela tenha uma tendência a querer somente o sou as para uma preferência, porque ele é preferência? Sim. Então, na dúvida, se você olha nas opções de marcar, né? E você observa que tem letra A, sou as, letra B, as, se for uma negativa, marca o sou as. Pode marcar, porque a gente tem uma preferência por ele, tá bom? E aí a gente segue para o caso concreto de cada prova, tranquilo? Então, a gente observa aqui, galera, que o esquema que nós vamos precisar ter para o comparativo de igualdade é o seguinte, aqui é decorar mesmo, tá? Nós vamos ter o esqueminha as, tão quanto, tanto quanto, e sou as, que tem a mesma tradução, porém preferencialmente sendo utilizado em uma negativa. Então, coloque isso no seu caderno, coloque isso nos seus apontamentos, tá bom?